4.000 médicos hematologistas e hemoterapeutas do Brasil e de diferentes países do mundo estiveram reunidos aqui em Brasília no começo de novembro. Foi o maior encontro de especialistas em doenças do sangue da América Latina, o Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia, o HEMO 2010. Para falar sobre os temas debatidos no evento, o Cidadania recebe o Dr. Sérgio Mesiano, que foi presidente do Congresso, e a doutora Clarice Lobo, do Hemocentro do Rio de Janeiro, o Hemorio. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de começar perguntando ao Dr. Sérgio o que foi o tema mais importante, qual foi o assunto de maior relevância desse evento? Olha, o nosso evento, como você bem realçou, né, é um evento de grande importância para a especialidade nossa, que são os hematologistas e hemoterapeutas, né? Além de ser só o maior da América Latina, é o quarto maior do mundo também, né? E nós promovemos esse congresso todo ano, né? E esse ano foi em Brasília, né? Na qual eu tive a honra de presidir, né? Eu sou hematologista aqui de Brasília, né? E foi um sucesso. Nós estamos no último dia, presença de mais de 4.000 participantes, vieram mais de 50 convidados internacionais, né, que trocaram experiências com nossos hematologistas brasileiros, né? E os temas, não houve assim um tema que se destacasse, porque o congresso é multivariado, aborda os diversos temas da hematologia e da hemoterapia. Nós tivemos mais de 100 atividades científicas, né, se formos somar todos os eventos que aconteceram no Congresso, que estão acontecendo ainda nesse último dia, né? Mas, particularmente, o nosso grande problema são as hemopatias malignas, doenças malignas do sangue, que hoje nós sabemos que não tem cura, mas que cada vez mais estamos progredindo para atingir esse objetivo. Então, principalmente as leucemias, os linfomas, são doenças cujos tratamentos, há uns anos atrás, não eram muito eficazes, e hoje já está vários trabalhos demonstrando que esses pacientes estão tendo uma sobrevida melhor, e muitos trabalhos versaram sobre isso, a introdução de novas drogas para essas doenças, trabalhos tanto internacionais como nacionais comprovaram isso, né? E realmente houve uma discussão muito intensa sobre o tratamento desses pacientes, visando principalmente a maior sobrevida deles, né? O doutor Sérgio falou que as doenças do sangue são incuráveis. Na verdade, nós temos várias abordagens terapêuticas visando uma coisa que a gente chama de remissão, que seria a vida livre da doença, mas com controle através de medicamentos. Para a gente falar em cura de uma doença do sangue maligna, a gente só obtém a cura 5 anos depois que todos os medicamentos foram parados e o indivíduo não tem mais nenhum vestígio da doença. Mas existe realmente uma busca muito grande de medicamentos-alvo, que são medicamentos que só afetam e só atingem a célula doente, não atingindo o restante do organismo. A medicina evoluiu muito nos últimos anos em relação a isso. E se me permite complementar, em relação à hemoterapia, nós temos, e foi debatido aqui no Congresso, um fórum muito interessante sobre captação de doadores. Então, nós temos hoje um grande desafio, que é mundial, que é atrair o cidadão saudável para a doação de sangue. A senhora que dirige um hemocentro numa cidade bastante urbanizada, bastante, segunda maior cidade do Brasil. Como é que é esse problema no Rio de Janeiro? É um problema sério no Brasil todo. O Ministério da Saúde está muito atento a isso, fazendo políticas e fazendo campanhas contínuas, mas a questão da doação de sangue, ela não é mais um problema só brasileiro. Antigamente a gente falava que nossa população não tinha a cultura da doação de sangue, diferente da Europa, por exemplo, que tinha uma cultura da doação, porque talvez tivesse visto a guerra de perto e talvez fosse mais solidária em relação a isso, mas hoje a gente já percebe na Europa uma diminuição do número de voluntários para a doação de sangue. Nós não temos alternativa para isso ainda, para que nós tenhamos sangue seguro de qualidade disponível à população. Outras pessoas da população têm que vir até o Hemocentro, ou a uma unidade móvel, enfim, para doar o seu sangue. E aí nós tivemos várias palestras num fórum de 4 horas, onde algumas experiências foram
compartilhadas, e uma das que eu considero bastante interessantes é a utilização das mídias sociais, e alguém do Hemocentro seguindo as mídias sociais em grandes cidades. No Rio de Janeiro isso tem funcionado. Nós estamos aprimorando essa tecnologia de, seguindo as mídias sociais, guiarmos então o jovem e o adolescente para a cultura da doação de sangue. Realmente doar sangue é um ato simples. Você, em 1 hora do seu tempo, a cada 6 meses ou a cada uma vez ao ano, você indo até a doação, você está salvando pelo menos 3 vidas, porque o sangue total ele é fracionado, e pode ajudar a 3 pessoas. Entretanto, isso é uma questão que, para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde preconiza que de 3 a 5% da população que pode doar sangue, doe para que os estoques reguladores sejam confortáveis. Não é um número tão alto assim, né? Não é, mas você sabe que hoje, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, 1,9% da população doa sangue. Com isso, com mais estratégias que nós façamos de fracionar a bolsa, para usar a bolsa para criança, por exemplo, já fracionada, para não desperdiçar nenhuma gota de sangue, enfim, por mais coisas que nós possamos fazer, nós ainda temos 30% de sangue que nós não conseguimos atender a tempo. Então, as cirurgias eletivas, aquelas que já podem esperar um pouquinho, elas acabam sendo postergadas mais ainda, e isso daí é uma questão que nós precisamos muito debater, vermos experiências de outros estados que possam nos ajudar a aprimorar essa questão, enfim, no Brasil todo. Não faltam campanhas, doutor Sérgio, também na mídia tradicional, televisão, rádio, jornais, enfim? Realmente eu também concordo inteiramente. Como, por exemplo, na época do Carnaval, há sempre uma vasta campanha sobre prevenção da AIDS, por exemplo, né? No caso do sangue. Eu acho que as campanhas no Brasil ainda são muito ocasionais. Elas acontecem em períodos de grandes desastres, inundações, aí se pensa no sangue, aí a mídia se interessa e divulga isso. O que está faltando, talvez, aí eu concordo inteiramente com o Clarice, são campanhas de rotina, aquelas campanhas permanentes. Né? Educação permanente, Educação permanente. Não é nem campanha, porque campanha massifica. Campanha e é um momento banaliza, só. E banaliza. Você toda hora fazendo campanha, você não tem mais apelo. Principalmente a nível dessa população mais jovem, que vão ser os nossos doadores do amanhã. Né? Então, realmente, esse eu acho que é a grande... E a imprensa tem um papel fulcral essas campanhas, né? Nós falamos em doenças do sangue, o senhor citou linfoma e leucemia como exemplos, mas também o Congresso celebrou 100 anos da descrição da anemia falciforme. Eu queria perguntar para a doutora Clarice o que quer dizer isso e o que está sendo feito em função desse problema. A doença falciforme é a patologia genética mais frequente no Brasil. Nós temos uma estimativa de 3.500 casos novos da doença a cada ano. Esse marcador genético ele teve origem na África e veio para as Américas através do tráfico forçado, da migração forçada dos nossos negros africanos que vieram para serem escravizados no século passado, retrasado, né? Não foi no século passado, tem 2 séculos isso. Enfim, no Brasil a gente tem uma tendência à miscigenação muito grande, então nós não podemos achar que essa doença é uma doença que só acontece em indivíduos que hoje têm a pele negra, mas certamente aquele indivíduo que a possui tem descendentes africanos. Podem ser hoje já com a pele clara, porque houve a miscigenação, mas de toda forma ela é bastante prevalente. Desde 2000, os estados brasileiros começaram a fazer a triagem neonatal da doença no teste do pezinho, e isso deu um grande avanço, porque visibilizou o tamanho do problema. A detecção precoce da doença. Ajuda no tratamento precoce também? Isso, ela é fundamental para se diminuir a mortalidade, uma vez que infecção nos primeiros 3 anos de vida é uma grande causa de morte nessas crianças, e quando você detecta ela no teste do pezinho, você já toma todas as
precauções para que nós não tenhamos esse êxito fatal ou tenhamos o mínimo possível de casos de morte nessa faixa etária. Quais são os outros efeitos, outros sintomas que